Então, a gente pode começar com vocês se apresentando, falando um pouco de vocês, aonde vocês trabalham, com o que vocês atuam e o que motivou vocês a trabalhar com acessibilidade. Quem quer começar? Eu volto pela ordem alfabética. Eu ia ser gentil e falar que primeiro as damas, mas... Bom, vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui em mais um TDC, podendo falar um pouquinho do que a gente gosta, do que a gente faz. Para quem não me conhece, eu chamo Bruno Pulis, eu já fui desenvolvedor, analista de acessibilidade, hoje eu sou analista de acessibilidade, já fui QA também, e eu mantenho um trabalho em auxílio à comunidade aí. Eu criei um repositório que é bastante famoso no GitHub, que ele chama Awesome A11Y, onde que eu colhi várias informações de acessibilidade e fiz um apanhado ali para as pessoas poderem, pelo menos, ter uma direção e um caminho para poder andar nesse tema, né? Hoje eu sou consultor de acessibilidade na NTT Data e hoje eu trabalho em full time com acessibilidade, então eu respiro acessibilidade todos os dias, é uma experiência muito bacana. E além disso, eu também sou colaborador do Movimento Web para Todos, onde que eu ajudo eles em alguns workshops que eles dão, então eu auxilio eles nos workshops de desenvolvimento web. Então, no foco de acessibilidade, eu atuo bastante na parte de codificação, de fato, de ajudar os desenvolvedores, ajudar os designers a entender esse processo, né? Essa mescla, essa dupla que anda de mãos dadas e é feliz, que são os designers e os desenvolvedores, né? Então, basicamente é isso. Eu também possuo um blog onde eu escrevo bastante sobre acessibilidade, depois eu posso deixar aqui os links, e eu acho que é isso, pessoal. Maravilha, Pulis. Sandy? Boa, vamos lá. Fiquei esperando que o nosso outro Bruno entrasse aí no meio tempo, né? E eu ficasse por último, mas não tem problema, não. Então, prazer, pessoal, mais um TDC. Meu nome é Sandiara, mas todo mundo me conhece como Sandy. Já estou até mais acostumada com Sandy do que Sandiara. Sabe quando o pai ou mãe fala o nome completo, você já se assusta? É eu em relação ao Sandiara já. Tenho 21 anos, atuo com acessibilidade há 4 anos já da minha vida. Meus estudos de acessibilidade começaram quando eu tinha 16 aninhos, estava no ensino técnico, onde naquela etapa de TCC, fazia técnica em desenvolvimento de sistemas, eu decidi fazer um TCC voltado para TDAH, criei um jogo voltado que trabalhasse características, aspectos que pessoas com TDAH têm dificuldade, que é a memória, a atenção e o foco. Tive essa inspiração após ter contato com, na minha época era um crush, que tinha TDAH, hoje nem se fala mais. O sobrenome dele era Orcel, o que acabou originando um projeto que lancei recentemente, que é o Orcel, que contempla recomendações de interfaces para pessoas com TDAH, dislexia, descalculia e desortografia. Foi um trabalho aí de mais ou menos 3 anos que fiz durante a minha graduação, e a expectativa agora é levar esse trabalho adiante para o mestrado e aprofundá-lo mais ainda. Eu tive uma carreira multidisciplinar na TI, apesar da minha idade. Eu comecei como designer de experiência do usuário, migrei para desenvolvimento mobile, onde me especializei em Android e iOS nativo. Depois migrei para gestão de produtos, como eu já tinha uma visão mais multidisciplinar. E hoje eu respiro com maior orgulho acessibilidade. Sou coordenadora do programa de acessibilidade aqui no PicPay. Estamos crescendo, é um time pequeno, mas temos aí a missão de fazer com que o PicPay seja um dos maiores serviços acessíveis em termos de pagamentos. É um trabalho árduo, mas para quem gosta de trabalhar com o assunto, é sensacional. Sou formada em análise de sistemas, pós-graduanda em neuropsicopedagogia e gestão de negócios digitais e, ano que vem, mestranda em ciências da computação. Não sei de onde me tira tanto tempo,
Antes que perguntem, eu acho que meu dia tem 48 horas, mas é só um pouquinho. Quando a gente trabalha com algo que a gente gosta, eu tento trabalhar acessibilidade em todas as áreas da minha vida, parece que o tempo nem passa, e dá gosto de fazer o que a gente faz, também só de imaginar a quantidade de pessoas que podemos atingir. E é isso. Maravilha. Grandes currículos, grandes experiências que, com certeza, tornam vocês os profissionais bacanas e respeitáveis que vocês são hoje. Eu vou começar perguntando para vocês o seguinte. Para vocês, como partimos de um princípio para acessibilidade? Ou seja, vou criar uma marca, vou criar um produto. Como eu oriento, já que a gente está falando de código e tudo mais, como é que eu posso orientar o meu time de desenvolvimento para que o meu projeto comece com um mínimo de acessibilidade? Eu acho que eu começo um pouquinho em gestão, e aí acho que o Pulis pode depois complementar bem mais a vivência aí de código e a visão dele como desenvolvedor, de fato. Mas eu poderia ser curta e grossa e falar, olha, eu posso montar um documento, uma especificação de acessibilidade, peço para o designer montar aí e jogar no colo do desenvolvedor. Eu poderia responder isso, responder que há documentos, processos que garantam a qualidade daquele meu produto e que eu sei que o desenvolvedor vai implementá-lo de forma acessível. Contudo, eu vejo que é um problema que começa no antes, começa no, de fato, o contato das pessoas com o assunto, até compartilhando algumas experiências. Ainda é assustador você ver, por exemplo, o pessoal do meu time, umas pessoas vendo utilizando leitores de tela. Espera lá, como é que funciona? O que é isso? Até falando, poxa, eu não sabia que era assim que utilizava celular. Então, até trazendo uma visão da educação inclusiva, né, um pouquinho da visão pedagógica, Vygotsky fala que a gente aprende por meio das interações sociais, a gente aprende quando a gente é inserido no meio. Como que eu vou aprender sobre diversidade, inclusão? Como que eu vou aprender sobre acessibilidade? Como que eu vou começar a enxergar os problemas se eu não convivo com a diversidade no meu dia a dia? Se eu não convivo com a inclusão? Se eu não tenho familiares, colegas de trabalho, amigos, pessoas com deficiência, pessoas idosas, pessoas mais jovens, pessoas com baixo letramento, pessoas com alto letramento. Como que eu vou conseguir saber trabalhar com acessibilidade e me aprofundar, me interessar sobre o assunto, se sequer o ambiente ao qual eu estou inserido não reflete sobre isso? Eu acho que não é o momento, já falaram aqui já em algum momento sobre o ciclo da invisibilidade, mas não quero me aprofundar nele, mas eu vejo que o problema é dar o primeiro ponto de contato do time de desenvolvimento em relação ao assunto. É muito fácil eu chegar com um documento, uma especificação e falar, olha, implemente, porque tem a documentação aí, no meu caso que é o mobile, iOS e Android. A documentação da Google é um pouquinho precária, sabemos. A documentação do iOS é boa, a documentação da Apple é muito boa para acessibilidade. Contudo, a gente sabe que vai ter coisa ou outra que o desenvolvedor vai dar aquele migué. Ah, não pensei nisso, putz, esqueci. Nossa, passou em branco. Não, realmente acontece, erros humanos acontecem. Mas será que se ele não tivesse comprometido com o assunto desde o começo, será que não poderia minimizar esses erros e assim por diante? Não quero me estender muito, eu quero passar um pouquinho a fala aí para o Pulis para também ver a visão dele. Bom, eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que quando as empresas e os desenvolvedores, assim, já aconteceu muito comigo e acontece algumas perguntas assim no Instagram, no LinkedIn, Pulis, como é que eu faço acessibilidade? Quero implementar acessibilidade no meu time, e aí?
isso um analista de qualidade falando, as pessoas têm muito aquela visão enviesada de que é só pegar e usar a ferramenta que pronto, já está tudo corrigido e está tudo correto. Porém, a gente tem um processo, que é isso que a Sandy estava falando aqui, que é um processo extremamente cultural. A gente pode desenvolver ali manuais, documentação para o desenvolvedor. Eu posso falar para o cara assim, olha, você vai ter que entrar no site da W3C e consultar a WCAG, que se a gente for fazer o download dela, é um documento de mais 100 páginas, Fabi. E ninguém vai parar para ler um documento de mais de 100 páginas. A documentação das guidelines de acessibilidade é bem extensa, muitas das vezes elas se confundem, e assim, já desenvolvedores confessaram para mim, cara, eu já tentei ler e eu não consigo, porque tem muita informação, é muito extenso, é muito específico. E como que a gente resolve esse problema? É exatamente isso, essa pauta que a Sandy trouxe, é trazer o desenvolvedor para dentro da experiência de desenvolver produtos acessíveis. Como que a gente traz isso? A gente pode fazer testes com ele, por exemplo, vendar ele e colocar ele para navegar num aplicativo ou num site, para ele tentar executar uma ação, por exemplo, preencher um formulário de contato. Numa empresa que eu passei uma vez, eu fiz uma palestra, que a gente chama esse tipo de palestra de laboratório de empatia, onde que você coloca a pessoa ali para ela sentir, digamos, na pele, como uma pessoa com deficiência auditiva ou deficiência visual tem aquela interação. E o legal foi que eu vendei a pessoa, né? Nessa hora a gente faz outra brincadeira. Quem é corajoso aí? Um monte de pessoa levanta a mão. E aí você convida alguém para fazer esse teste. E o resultado para a pessoa que estava fazendo ali foi desesperador, porque ele não conseguiu utilizar o leitor de tela, ele não conseguiu encontrar o formulário na página. É uma coisa para a gente que enxerga muito simples, mas por conta desse processo cultural, e aí eu quero até colocar um adendo a mais aqui, no processo de formação dos desenvolvedores no Brasil hoje. Hoje no Brasil nós não temos matérias específicas que falam sobre acessibilidade. A gente tem matéria na faculdade lá de desenvolvimento web, e a gente vê, assim, menos de 5% de HTML. Eu lembro que quando eu estudei, assim, eu vi o básico do básico. Mas só que a gente precisa de aprofundar nesse assunto, que é um assunto que as pessoas, assim, simplesmente ignoram e falam, você vai aprender JavaScript, PHP, você vai aprender ali, desenvolver para mobile, e acaba deixando o nosso querido velho amigo HTML de lado. E ele, assim, pensando na web, né, ele é a estrutura de um documento que as pessoas vão consumir o conteúdo ali. E se a gente não pensa, trazendo uma analogia de uma casa, se eu não faço os fundamentos da casa sólidos, você pode até construir uma casa. É igual a anedota do lobo mau, ele vai, e os 3 porquinhos, né? Vai vir o vento, vai soprar, ela pode cair. E é o que acontece na maioria das vezes, pensando nesse processo de acessibilidade. As pessoas querem soluções rápidas, querem soluções práticas, mas não querem dar o braço a torcer para estudar o que deve ser estudado, que de fato é o HTML. Então, precisa de dar alguns passos atrás, primeiro, para desenvolver um processo ali que faça sentido. Você pode colocar no meio do processo lá, dar uma documentação para o desenvolvedor? Pode. Ele pode fazer? Pode. Mas ele não vai estar inserido no contexto da forma que deve ser, né? Vai sair um resultado? Vai. Mas se você traz contexto da experiência, do que é, do porquê, explicar isso para a pessoa, aí ela vai acontecer esses insights que a própria Sandy falou assim, caraca, eu não sabia que era assim, eu não sabia que para navegar num site eu tinha que usar uma tecnologia assistiva, né? Sim. E assim, é legal ver isso quando eles começam a testar e falam assim, caraca, eu não sabia que era tão complicado, tão difícil do jeito que está hoje. E aí, quando eles pegam e faz o correto, assim, você vê a felicidade estampada na cara deles. É gratificante, mas é um trabalho que é igual a Sandy tinha comentado, é um trabalho que é um pouco árduo, que envolve o evangelismo, que você tem que ir ali pegar na mão e ajudar e tal, mas assim, no final das contas é um esforço que é bem recompensado, né?
Sim. Eu quero complementar rapidinho a fala do Pulis. Eu, particularmente, eu gosto até de evitar usar a palavra sensibilizar. Sabe? Porque não é sensibilizar, eu vejo muito uma visão de coitadismo, sabe? Eu gosto muito de usar a palavra educar, porque a pessoa é ignorante, ela não tem aquele conhecimento, ela veio de uma outra perspectiva. Eu estou mostrando ela uma outra visão de mundo e mostrando aquele ponto de vista que até então não era presente na realidade dela. Então, eu gosto muito do nosso trabalho é de educar as pessoas sobre o assunto de acessibilidade. E digo mais do ponto de vista do desenvolvedor. Eu gosto muito de fazer essa imersão que o Pulis trouxe de exemplo, eu acho sensacional. Fazer uma imersão da experiência do usuário, de uma pessoa com deficiência, eu acho isso sensacional. E eu vou além. Eu acho que, além de proporcionar experiência, conviver, que experiência é algo pontual, mas conviver com colegas de trabalho que têm deficiência, conviver uma festa, chama lá uma galera, sabe? Apresenta os amigos, tem algum colega cego, chama, apresenta. Sabe que é na convivência que a gente aprende, porque, querendo ou não, apesar da experiência, acessibilidade é visto ainda como tabu. Tem vergonha de falar sobre acessibilidade? Na infância, por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês, uma pessoa, por exemplo, com cadeira de rodas na rua, uma criança olha, a mãe chega e fala, menina, para de olhar para aquela pessoa para não se sentir constrangida. Deixa ela perguntar. É criança, ela está aprendendo. Olha, desde a infância é algo cultural, que a gente é retido de conversar sobre acessibilidade e de normalizar sobre o assunto. A experiência é muito importante para o primeiro contato, mas para manter isso constante, sabe? Ao nível de, em uma sprint, em um entregável, o gestor sempre está lá priorizando acessibilidade e não ser alguma coisa pontual, que às vezes acontece, eu sensibilizo, entre aspas, a pessoa, começa muito bem, prioriza a acessibilidade no final, débito técnico que se chama, né? Deixa para depois. Fica no limbo. E fica no limbo, sabe? Então, a convivência é fator essencial para a pessoa sempre estar pensando sobre aquilo, bater na porta dela, digamos assim. Oi, você já pensou sobre isso? Ou você já se questionou, por exemplo, como a experiência do seu colega de trabalho, que é dev, uma pessoa cega, com a ferramenta de comunicação da empresa? Questionar, sabe? Isso só aprende com a convivência. Então, se o dev não convive e não experimenta essa visão, logo torna-se difícil para ele implementar no seu trabalho. E complemento ainda fala do Pulis. Web é essencial HTML, o pessoal está pulando aí, indo para JavaScript, Framework, React, Angular, mas você esquece o básico. Acessibilidade é a arquitetura da informação, como que eu vou expor aquela informação ao usuário. Isso eu falo por isso, até no mobile. Um código simples e conciso, bem estruturado, utilizando os elementos que tem que utilizar, logo, automaticamente, ele vai ser acessível. De fato. A gente trabalha lá na NTT, né, em par. Então, é uma pessoa visual e uma não visual. E assim, no dia a dia você vai aprendendo algumas coisas. E foi curioso um dia que a gente estava atendendo uma squad lá, e aí eles me chamaram para conversar. Eu falei, olha, acho que a gente precisa de adotar algumas práticas inclusivas, porque a nossa ferramenta de comunicação é essa, mas vocês precisam de aprender a descrever as imagens, porque existe uma pessoa não visual no time. E aí eu falei, eu só joguei uma pergunta, eu falei, olha, imagina se eu não estivesse aqui, ela não ia poder compreender o que vocês estão falando. Então, a partir desse dia, assim, eles escrevem tudo hoje. Então, a acessibilidade, eu acho que tem muito esse viés que a Sandy estava falando aqui, de desconhecimento. Tem muita gente que já ouviu falar, mas nunca se interessou pelo assunto. Tem gente que simplesmente nunca ouviu falar e tem uma carreira de desenvolvedor durante muito tempo e chega num time ou chega numa empresa que prioriza isso, aí toma um susto, porque quando se tem
primeiro contato com qualquer área de conhecimento na vida, né? Por exemplo, você vai aprender um novo idioma, você vai ter ali percalços, você vai ter dificuldade de aprendizado, vai ter que apanhar muito, então a demanda da pessoa, às vezes, demora mais para entregar. E aí, se a gente tiver gestores que não compreendem isso, o cara só quer saber de tempo de execução, só quer saber do lead time daquela atividade que ele pegou ali, se está fluindo no Kanban, né? Então, assim, são coisas que a gente nós temos que priorizar desde o início, né? Isso, óbvio, que é no mundo perfeito. Infelizmente, a gente não vive no mundo perfeito. Então, assim, tem algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar os desenvolvedores, né? Por exemplo, caímos num time novo, que a empresa tem intenção de fazer acessibilidade. Ninguém sabe de nada. Então, a pessoa que sabe um pouquinho mais, querendo ou não, ela vai virar ali o ponto de referência para todo tipo de informação relacionada ao tema. Isso em qualquer área da vida, né? Mas, assim, ela começar a compartilhar conteúdo, e conteúdo bom, mostrar para os gestores a importância, fazer entrevista, fazer algumas ações dentro do time para que a acessibilidade comece a fluir de modo natural, porque tem até uma gestora nossa na NTT, a Van, que ela fala assim que quando o bichinho da acessibilidade te pica, acabou. Não tem como sair mais. Tipo assim, a sua visão de mundo, né? Isso também a gente chama na teologia de cosmovisão, porque eu estudei teologia há muito tempo. Então, assim, a nossa visão de mundo, ela se expande. Então, acaba que, tipo assim, eu não consigo hoje pegar um código HTML e fazer não pensando em acessibilidade. Não consigo. Então, assim, é um caminho sem volta, porque você começa a identificar novos horizontes. É igual a Sandy falou. Eu tenho que pensar em acessibilidade em todas as áreas da minha vida, né? Então, acaba que é uma coisa que você vai ser algo natural. E quando o desenvolvedor ele compreende isso tudo que a gente está falando aqui, né? É muito bom, porque ele já tem uma consciência do que é, da importância dele compreender que também a acessibilidade é uma lei federal que deve ser cumprida, que não é uma firula, que não é que a gente está querendo inventar moda ou querendo aparecer. Não, nada disso. A gente está fazendo porque é o básico. Porque as pessoas com deficiência, elas têm direito e têm que ter autonomia para fazer o que ela quiser na internet. Comprar um produto, ter acesso a uma rede social, né? O que a gente está falando aqui, basicamente, é sobre a pessoa ter acesso à informação, né? Exatamente. Exatamente. E agora, com as falas de vocês, a gente fica com aquela pergunta, né? Que é bem básica. Para vocês, o que é um código acessível? Olha, uma pergunta difícil, viu? Eu falo que é difícil porque vai depender muito do contexto, onde a pessoa está inserida, qual é o conhecimento de mundo dela, o contexto da empresa também. Então, depende muito. Acho que o core... Para mim, eu acho que um código, para a gente falar que ele é minimamente acessível, pensando na web, né? Eu vou sempre citar a web aqui, porque é a minha área ali, que é o parquinho que eu, digamos assim, eu conheço. É quando a gente escreve um HTML da forma que deve ser escrito, sem querer inventar a roda, sem querer fazer muita firula, mas eu concordo também com a Sandy. Vai depender muito do contexto. Por exemplo, acho que um exemplo prático. É muito fácil eu chegar e falar, olha, um site acessível é aquele que contempla aí as diretrizes da WCAG.
mas vai depender do contexto. Isto é, vamos lá, se eu for falar do Bacen, Banco Central, que ele exige aí até o atendimento até o nível do PLUA da WCAG para se dizer, então, minimamente acessível. Tá certo, ok. Área de toque, então, a área de clique, o tamanho dela é critério AAA. É algo que, então, especial, digamos assim, né? Algo bem específico. Contudo, e se eu tenho um aplicativo móvel, a área de toque é algo primordial para mim. Olha, eu já mudei o contexto de web para mobile. Será que realmente a área de toque é algo AAA? Será que não é uma criticidade maior? E dependendo da área de toque de um elemento da minha tela, vou estar impedindo o usuário de acessar um fluxo principal do aplicativo? Olha só, uma coisa que até então vista pela WCAG não tem não digo uma alta conformidade, digamos assim, mas que faz total diferença para o usuário, dependendo do contexto que ele está inserido. Então, avaliar, só de ver assim, se um código é acessível, é muito difícil. Eu sou sempre a favor de dizer que um código ele é acessível se o usuário consegue realizar os seus objetivos, né? Na IHC, na interação humano-computador, nós utilizamos 4 critérios de qualidade de uso para, a grosso modo, falar se um sistema presta ou não. Um desses tópicos é acessibilidade, se eu tenho barreiras de acesso ou não, a experiência do usuário, o como que eu me senti no final daquela jornada, a comunicabilidade, o quanto que aquele sistema conseguiu me informar de maneira simples, objetiva e precisa as instruções do que eu precisaria realizar, por exemplo. E, peraí, experiência do usuário, acessibilidade, comunicabilidade. Estou esquecendo de mais um. E é uma coisa assim muito boba que uma hora eu vou lembrar, né? Então, por isso que eu vejo que a pessoa que vai ditar que seu código está acessível ou não, claro, tem coisas que a gente pode minimizar com ferramentas automatizadas, claro, né? Mas quem vai ditar no final se está acessível ou não, sempre e todo sempre vai ser o usuário. Por isso que eu defendo muito em empresas a importância de realizar testes de usabilidade, o quarto, né? Testes de uso, de usabilidade com usuários, a fim de diagnosticar aquele fluxo, se o usuário teve dificuldades ou não, pontos a serem melhorados ou não. Até porque a gente está falando de tecnologia, aplicativos para pessoas. Se tecnologia já é algo que muda toda hora, pessoas, então, muito mais. Então, toda hora eu vou ter que sim fazer uma evolução no meu sistema, aprimorar ele. Então, para mim, essa é a régua, o usuário. Então, não é à toa que hoje, felizmente, o trabalho de profissionais que trabalham para a experiência do usuário é tão importante, se destacou. Até então, a gente tinha apenas o UX, UI designer, né? Aquela pessoa só que fazia tudo. Hoje já é diferente, eu tenho o UI designer, eu tenho o product designer, eu tenho o researcher, pesquisador, eu tenho o escritor, o writer. Há vários aspectos da experiência do usuário e cada um com sua especialidade. Então, se eu não falar que o usuário é a maior régua para validar meu código, então eu não sei quem é. Exatamente. E é tão interessante isso, né? Porque às vezes a gente fica focado assim, acessibilidade então quer dizer só de código. Não, é a jornada do usuário como um todo. Então, se o UX-Writer, quando ele foi lá e redigiu um texto, e aí ele não pensou numa pessoa que pode ter dislexia, por exemplo, um parágrafo que ele escreveu está muito grande, a pessoa já vai ficar perdida ali no conteúdo e já vai quebrar princípios da WCAG. E vale fazer um adendo aqui, que assim como a tecnologia... Desculpa, gente, não é só o Diego que está tossindo, não, viu? Assim como tecnologia e pessoas evoluem, os documentos também, a WCAG ela evolui. Hoje ela está na versão 2.1, o pessoal já está rascunhando a 2.2 e já tem pretensão de fazer a 3.0, que vai ser uma mudança assim, radical na forma de colocar os níveis de conformidade. Eles estão reescrevendo algumas regras para deixar mais simples o entendimento, porque existe um gap muito grande da comunidade de desenvolvimento com o documento.
O desenvolvedor gosta de coisa rápida, simples e objetiva. E aí você pega uma guideline, por exemplo, texto alternativo, né? Alternativa textual, 1.1.1. E aí é um texto enorme. Então, assim, a pessoa não vai parar e olhar todo aquele conteúdo, olhar o exemplo, olhar casos que podem acontecer falhas, casos que podem acontecer o critério de sucesso passar. Então, assim, tem que tomar esse cuidado. E aí eu acho que entra muito o papel da pessoa que trabalha com acessibilidade, né? Por exemplo, a gente que é consultor de acessibilidade em qualidade, né? A gente faz esse meio de campo aí, né? A Sandy hoje ela já está num outro papel, mas assim, com certeza quando o pessoal chega com a demanda para ela, olha, a gente precisa de acessibilizar, precisa de colocar acessibilidade nesse fluxo aqui, o que a gente faz? E aí não é simplesmente ditar regras ali, pronto, e fazer. Não. Primeiro tem que ter esse papel ali do research, dele fazer pesquisa, de pegar usuários, para o usuário de fato falar, olha, eu consigo navegar, eu consigo fazer essa experiência aqui de retirar o meu dinheiro ali no PicPay, transferir ele, ou eu consigo pagar uma conta, sem ninguém para me ajudar. Ter autonomia total. Eu acho que, assim, além do usuário, né, ser o crivo ali, né, uma outra coisa que também pode ser o crivo é ele falar, olha, eu tenho autonomia de fazer o que eu preciso fazer sem a ajuda de ninguém. Concordo plenamente. Eu consegui voltar aqui. Eu queria fazer uma pergunta. A internet deu um brau aqui, voltei. O tema do nosso painel é focado em ferramentas e técnicas, mas eu queria fazer uma pergunta mais de estratégia. Como vocês comentaram, né? A gente, felizmente, nós temos aí documentos com boas práticas de acessibilidade, WCAG, mas são documentos muito extensos. Se a gente virar para um time de devs e falar, ó, todo mundo vai ter que ler e entender e aplicar. É difícil, né? Qual seria o caminho? Talvez ter um time dedicado, pensando estrategicamente, um time composto por um UX, um UI, um dev, um QA, um PM, que essas pessoas, então, se dedicariam a entender a documentação e aplicar. E como que seria esse caminho do início que vocês acreditam? Um time dedicado ou uma pessoa referência dentro de cada uma dessas áreas? Vamos lá. Acho que essa eu consigo até enfatizar um pouquinho mais pela gestão, de repente. Pode falar, polícia, acabei te atrapalhando, não pode falar. Depende da estratégia, porque eu, numa outra empresa que eu trabalhava, eu era a única pessoa no setor de desenvolvimento, com mais de 80 programadores que sabia de acessibilidade. Então, você imagina a responsabilidade que você acaba colocando nas costas de uma única pessoa, né? Então, se for um contexto de um time pequeno, de uma startup que está abraçando a acessibilidade, pode ser que essa pessoa consiga fazer algo, tá? O que eu recomendaria são duas alternativas que eu vejo. Montar pequenos grupos de estudo, isso ser um grupo de estudo multidisciplinar, você pegar ali um desenvolvedor, um QA, um PM, um UX, e fazer um pequeno MVP ali de um fluxo da aplicação, por exemplo. E aí começar a exercitar ali, passando ferramentas automatizadas, passando algumas outras ferramentas que podem ajudar e contribuir. Por quê? A acessibilidade é uma coisa viva. Não é uma coisa escrita em pedra, onde que você vai pegar ali, ler a documentação, tem que ser desse jeitinho aqui. Tem experiências que a gente tem que adequar, porque a pessoa que usa um leitor de tela, por exemplo, muitas das vezes o leitor de tela traz todos os feedbacks, mas você pode melhorar a experiência dele. E aí, como eu estava comentando, eu vejo essas duas alternativas, criar pequenos grupos de estudos, ou você montar ali uma estratégia onde que você montar um time pequeno para mexer em algo específico da aplicação, para ir podendo aprender ali no dia a dia, né? Legal. Eu vou trazer uma outra visão. Eu vou trazer minha visão um pouquinho mais de gestão. Quando a gente fala de acessibilidade dentro de empresas, eu tenho dois perfis. Eu tenho um perfil
empresa-produto e empresa-consultoria. Eu vou dar, acho que a visão mais de empresa-produto. Eu acho legal a ideia de grupos de estudos, mas eu trago 2 provocações que eu acho que é legal ficar para a gente refletir. Se eu estou numa empresa de mais de 5.000 pessoas, como que eu controlo esses grupos de estudos? Por que eu falo controlar? Porque a gente sabe que pode correr informação errada. Imagina, é um assunto que as pessoas têm ignorância, porque não conhece. Uma informação errada pode ser suficiente para ela propagar dali em diante. Então, querendo ou não, acessibilidade, por um outro lado, a gente tem que educar, mas as pessoas certas, que têm o conhecimento, para poder ter, então, depois pessoas multiplicadoras que vão replicar o conhecimento da forma certa. Pegando um pouquinho a estratégia da Google, o que eles fizeram para criar uma vertical de diversidade e inclusão dentro da empresa. Isso foi movimentado nos times de marketing e tecnologia. Teve um time específico de DI, diversidade e inclusão dentro da empresa, que começou a trabalhar com alguns casos, pilotos. Então, por exemplo, será que eu posso deixar esse fluxo aqui acessível? Quem é responsável por esse fluxo no meu aplicativo? Vamos fazer um trabalho com essa galera, com essa equipe, e eu começo o trabalho de tentativa e erro, porque é algo volátil, é aprendizado. Sim. Então a gente vai acostumando. Então vamos fazer um workshop? Dá certo? Vamos fazer um treinamento gravado? Vamos fazer uma documentação, por exemplo? Aqui a gente foi para os designers da WCAG extensa. A gente fez uma primeira versão de um checklist para o pessoal de design de interfaces, por exemplo, que faz referência à WCAG, a outros guias que complementam a WCAG, como Orcel, como o Gaia, e assim por diante, que em uma frase ou outra já resolve. Isso são 30 critérios só, então já Sim. reduz o trabalho. E são coisas que a equipe vai trazendo, o time de acessibilidade vai se ajustando e ajustando as necessidades do time. Então, vou pegar aí uma equipe de pagamentos, por exemplo. Vamos tornar o fluxo de pagamentos do Itaú acessível? Vamos tornar o fluxo de pagamentos do Itaú acessível. Vamos entender como que o time está sobre o assunto de acessibilidade? Vamos fazer uma imersão? Bora conhecer? Vamos partir do básico? Bom, essa semana a gente vai partir do básico e a gente vai analisar os pontos que a gente pode melhorar de acessibilidade. Legal. Analisamos os pontos, educamos a galera sobre o assunto. Bora fazer um plano de ação? Um plano de ação retroativo e evolutivo, consertar o que está hoje em produção para que seja minimamente acessível e garantir um futuro acessível nas próximas funcionalidades? Bora. Como que eu faço isso? Eu tenho que treinar PM? Será que a gente consegue fazer, por exemplo, algumas provocações aí no processo de discovery de uma aplicação para que já se faça esse questionamento se eu estou criando um produto acessível? Poxa, isso é legal. Para os próprios designers, o que eles podem fazer para facilitar, agilizar também o entendimento deles sobre o assunto? Porque, querendo ou não, a gente tem que testar um modelo sustentável e que seja possível de escalar, para que no futuro o time de acessibilidade se responsabilize apenas por fazer manutenção do processo, treinar novas pessoas, escalar o processo e ir para outras áreas da empresa, como marketing, comunicação, recrutamento, sair do produto. Então, eu vejo que para dentro das empresas é muito bom se tiver um time de acessibilidade, é excepcional. Claro, uma startup pode ser difícil, ao menos que a startup tenha um foco em acessibilidade, né? Mas, nesse caso, um grupo de pessoas é a responsável por montar nesses processos, montar, seja treinamentos, workshops, e educar as pessoas, porque educação é isso, né, gente? A gente faz um plano de curso, ver os feedbacks, ver como a gente pode melhorar, para que a próxima turma, quando entrar, ela já tenha um conhecimento mais atualizado, aprimorado, e a gente vai escalando. Até comparando, se isso que eu estou falando é muito fantasioso, não existiria a área de DevOps, Design Ops. Tem que ter a área de Accessibility Ops, né? Acessibilidade Ops, operações de acessibilidade, porque são áreas que focam em fornecer processos, padronizar processos, trabalhar com pessoas e produtos também, para esses times de design e desenvolvimento. Por que não um que trabalhe com acessibilidade e tome essa frente
de trabalhar as pessoas. Acessibilidade também é gestão. Isso é sensacional. É um caminho assim que eu vejo que é mais sustentável para a empresa, pois pode cair por exemplo, eu contratar uma consultoria, que acontece, né? Contrato uma consultoria, mas aquela consultoria eu não quero que ela trabalhe comigo. Faz aí a análise do site e tchau e bênção, né? Tá bom, eu faço meu site acessível com base na WCAG e o futuro? Como que eu vou garantir que as próximas funcionalidades, uma nova página vai ser acessível? Então, não é algo rentável. Então, terem, sim, é uma visão até, um accessibility champion, como alguns chamam lá fora, né? Pelo menos uma pessoa de acessibilidade na empresa é, de fato, muito importante para garantir que os produtos que eu estou criando, os processos que eu estou criando, estão acessíveis, visto que eu estou conscientizando pessoas sobre o assunto. Exatamente. Pô, bacana. E isso traz um gancho para a gente fazer uma pergunta, né? Porque hoje, agora vocês falaram muito sobre, né, a construção, gestão, enfim, de todo o alicerce ali para se criar um produto, para fazer a parte de implantação de cultura de acessibilidade nos times, nas squads. Eu queria saber de vocês, em nível de código, em nível técnico, quais são hoje, baseados até na nossa Bíblia da acessibilidade, que é a WCAG, né? E vamos usar o Orcel também, que a Sandy não precisa fez. Não. Precisa sim. Quais são ali, para vocês, em nível de código, de produto, quais são os pontos que mais causam impacto negativo e impacto positivo na experiência do usuário, para que ele tenha um caminho feliz, para que os pontos quentes, né? A gente costuma chamar de pontos quentes, que são os principais pontos para ele conseguir completar um fluxo dentro do seu produto. Quais são os pontos de impacto positivos e negativos na acessibilidade que mais chamam a atenção de vocês? Olha, se eu estou no aplicativo e o botão não está rotulado, eu já saio dele. É o erro mais clássico. Todo aplicativo tem. Inclusive, até saiu um vídeo aí em outubro do canal do Marcos, né? Histórias de Cego, que é um problema de rótulo de botão. Na verdade, nem rótulo, o botão não é focado pelos leitores de tela, os botões invisíveis, escondidos. Né? Componente fantasma, né? O famoso componente fantasma. Visualmente ele existe, mas você quer interagir de outra forma, sumiu. Acho que para mim, assim, um dos erros mais clássicos que você tem na web, hierarquia de título mal definida e imagem que não tem descrição. E quando tem descrição, a descrição não tem nada a ver com a imagem, né? Ou é algo muito fez por fazer. Descrição, foto do Pulis. Exatamente. Tipo assim, foto do palestrante. Tá, mas eu quero saber características físicas da pessoa. Eu quero saber se ele tá quase careca, se ele tem barba. Eu quero saber se a Sandy tem cabelo curto ou se ela tem cabelos longos. Se o cabelo dela é preto ou é vermelho. Então, assim... Tá meio termo, tá? Tá crescendo a raiz e a pontinha tá... assim, são erros que... A gente tem o top 5 dos erros de acessibilidade na web, que é descrição de imagem, documento HTML que não tenha a linguagem definida ou a linguagem definida incorretamente, botão sem rótulo, link sem nenhuma informação dentro do link, a pessoa só cria um link lá e pronto. Ou assim, genérico, o clique aqui, clique aqui, saiba mais... E esse é um problema, assim, clássico de acessibilidade. Clique aqui, saiba mais, ver aqui. A gente tem que pensar que links, eles têm que ter contexto, né? Dá para resolver de algumas formas técnicas, né? Isso. Mas o ideal seria que a gente não usasse esses tipos de gatilhos, né? Tem outras formas que a gente pode usar para que o conteúdo seja clicável, enfim, né? Vou falar rapidinho, então, os pontos, o top 5 criticidade no mobile, então.
com certeza, disparando assim, botões sem rótulos, que eu fico navegando por um aplicativo e só me fala botão, 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 ou botões, elementos que não são marcados. Por exemplo, eu estou lendo lá comprar. Peraí, isso é um link, isso é um botão, isso é um título, isso é um parágrafo. O que é isso? Então, semântica e rótulos acessíveis são problemas muito comuns no mobile. Área de toque é algo que eu reclamo bastante, luto bastante, que apesar de ser um critério AAA, no contexto de mobile é muito importante uma área de toque minimamente recomendada. Isso acontece bastante. Gente, não preciso nem trazer um exemplo de pessoa com deficiência, uma pessoa idosa. Eu tenho meu dedo gordo, eu tenho dificuldade em interagir com alguns botões, sabe? Meu, é o mínimo. Contraste também. Contraste é muito importante no web, tem alguma coisa que dá para até relevar. Dá até. Mas no mobile, quando aquela fonte pequena, na palma da nossa mão, e tem um contraste totalmente insuficiente, impossível de se ler. Eu tenho ceratocone, eu não consigo ver assim, quando você coloca um cinza muito clarinho de fundo e uma letra cinza, um cinza em cima de um cinza. Tem vários portais aí que eu tenho que entrar no inspect de elemento lá, trocar o fundo para branco e colocar a fonte em preto para eu enxergar. Agora, pessoas que não têm esse conhecimento técnico, né? Como que elas vão consumir o conteúdo, né? Ou tem que recorrer a uma tecnologia, e que a gente preza muito pelo design universal, né? Nesse caso, eu tenho olho seco depois que eu fiz a minha cirurgia de miopia, então eu tenho muita dificuldade. Eu acabei adquirindo uma fotossensibilidade, então cores muito claras, aquele preto no branco, aquele fundo branco, me cega um pouco, dependendo do contexto. Às vezes eu tenho que recorrer à inversão inteligente para tentar inverter as cores e ficar algo mais agradável de se ler. Isso no mobile, e nossa, atrapalha demais. Eu estou aqui no TDC focando somente no centro da tela, que é um azul escuro, né? Um azul marinho. Mas estou tentando ignorar totalmente a volta, que é um branco que está me cegando um pouco, tá? É incrível como isso é muito comum no mobile. E eu acho que um ponto também, no mobile a gente não trabalha com hierarquia de cabeçalho do 1 até o 6, nós trabalhamos com marcações de títulos, né? E que é algo muito importante. Imagina uma página extensa aí de, sei lá, sobre Pix. Eu tenho minhas chaves, eu tenho transações, limites. Para navegar aquilo é tão mais fácil quando eu já tenho marcado por títulos e ir pulando as sessões, sabe? Mas é um erro tão comum no mobile que acaba desanimando. E eu vejo assim também como, acho que também os pontos positivos, né? Digamos assim, algo que me deixa muito feliz de primeira mão quando eu estou num aplicativo é justamente o contrário. Se eu vejo um aplicativo que tem um bom contraste, se eu vejo um aplicativo que eu consigo perceber a hierarquia visual, eu consigo diferenciar um parágrafo de um título, de um subtítulo e fazer uma leitura dinâmica mais tranquila. Se eu tenho um aplicativo que eu consigo saber minimamente o que é que cada botão, para onde que eu vou ser levada, que eu sei que aquilo é um botão e não é um link, não é um título, não é um parágrafo, nem nada. Isso, apenas para um fluxo principal, sabe? Eu já fico assim encantada, porque a gente sabe que em termos de dados, números são poucos, né? A gente já vê que já teve pelo menos um trabalho aí priorizado em termos de acessibilidade. Eu fico muito feliz quando eu vejo algum site que tenha aqueles skip links, né, de ir para menu, ir para o conteúdo principal, ir para o rodapé. Aquilo ali me salta os olhos. E assim, é uma coisa tão simples de fazer, né? Quando, por exemplo, também tem lá o sumário do artigo num blog, por exemplo, que aí você já dá todos os títulos ali, você pode fazer a pessoa pular para a seção que ela quer ler. É muito gratificante. E assim, desses, digamos, bugs clássicos que a gente comentou aqui, todos eles são muito simples de corrigir. Mas o que onera no final das contas? É porque você vai ter um mar de problemas para corrigir. Se eu tenho um conteúdo ali que tem a hierarquia de cabeçalho dele tá da forma correta, e esse conteúdo ele vai replicar ali diversas vezes, né, trazendo novos artigos,
você tinha um bug e eu tenho 60 artigos, eu vou ter 60 bugs do mesmo bug. Então, vai virando uma bola de neve. Sim. Né? E eu costumo muito fazer isso quando eu faço avaliação ou vou gravar algum vídeo para o meu canal do YouTube. Eu fico vendo essas coisas e falo assim, cara, se a pessoa que tivesse um cuidado mínimo aqui, ela não ia passar por esse problema, né? Exatamente. Eu acho que eu só quero fechar porque essa fala do Pulis para lembrar daquilo que a gente falou lá no início, que o simples é mais. São problemas que, se você apenas sanar com coisas básicas, pensando sempre no simples, vão ser sanados, por exemplo, no mobile, no Android. É um link, é um botão que visualmente é apenas um texto, um sublinhado e um negrito. Para que você vai utilizar um componente de texto, sendo que ele é um botão? Utiliza o componente de botão e estiliza ele, que eu já vou garantir uma área de toque, eu já vou garantir uma semântica adequada, uma leitura adequada. Por que então você vai fazer um button? Por que você vai utilizar um button e não um text? Isso é uma coisa lógica. Os problemas que a gente vê aí, um monte de div com área label, com coisa aí misturada, sabe? Gente, por que vai colocar uma div com uma área role, por exemplo, de button, se você pode criar um button? Por quê? Sim. Sabe? Esse é o tendão de Aquiles na web. Usar atributo área, achando que coloquei um atributo área, magicamente o seu componente está acessível, porque eu coloquei atributo área. Aí a gente tem 5 regras do uso do WI área, né? A primeira delas é não usar área. Porque a gente tem que pensar no lema que o tio Ben falou com o Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu já vi um exemplo, Sandy, que eu fiquei assim, estarrecido. A pessoa criou um link, e aí ele falou assim, eu quero que ele se comporte como um botão. Ele foi lá e colocou um role button, e aí quando a gente coloca um atributo área, o que acontece? Ele troca a semântica do elemento. Então aquele link, ele passou a se tornar um botão. E aí eu fiquei pensando assim, por que a pessoa, ao invés de usar um componente de button, ela criou um link? E aí essas coisas que a gente fica vendo, que você fala assim, não tem lógica nenhuma isso aqui. E aí, Sandy, entra num ponto muito interessante que a gente estava comentando anteriormente, da questão da má informação. Tem muito tutorial na internet, tem muita coisa falando sobre acessibilidade, usabilidade, diversas áreas de conhecimento. E aí as pessoas digamos assim, com pressa e sede para resolver um problema rápido, elas pegam qualquer tutorial, vai no Stack Overflow, copia e cola o negócio, beleza, funcionou, validou, tranquilo. Mas existe a forma ali, Stack Overflow, e existe a forma de você fazer a coisa certa da maneira correta. Antigamente, quando a gente tinha lá o movimento Tables, que estava saindo lá de fazer site com tabela e fazer com os outros elementos que o HTML ele disponibilizou, as pessoas começaram a entender o conceito de HTML semântico, de usar as coisas certas de forma correta. E ainda, infelizmente, hoje tem muitas pessoas que não sabem. Mas, assim, trazendo uma visão para o futuro, eu creio que vai melhorar e já está melhorando bastante, porque muitas pessoas têm procurado sobre o assunto, têm, assim, se interagido, feito POCs, participando de workshops. Hoje a gente tem uma gama de workshops e conhecimento hoje na internet é algo que a gente tem para dar e vender. Então, eu acho que é só tomar cuidado nas referências do que buscar, né? Exatamente. Maravilha, gente. Agora eu vou fazer uma última pergunta aqui para encerrar, mas ela é uma pergunta polêmica e talvez uma das perguntas mais importantes que nós temos respondido hoje em acessibilidade. Acho que até já sei o que é, hein? Diego, você não me coloca em saia justa, hein?
que acontece? Eu até acho. Acho que eu sei tem se consolidado no Brasil, tem tentado se consolidar no Brasil, algumas empresas que oferecem seu site acessível em apenas um clique. Sabia. Eu queria que vocês explicassem o que são esses serviços e como eles podem atrapalhar a acessibilidade e fazendo justamente o contrário do que eles prometem, porque nós já estamos falando desde o início que a acessibilidade é implantação de cultura, é um movimento sustentável dentro das empresas, dos times e das squads, para que cada um seja conscientizado da sua importância, do seu papel, de aprendizado, de documentação, e aí chega uma empresa, algumas empresas, prometendo resolver isso em um clique. E aí, o que vocês acham disso? Como é que vocês se posicionam em relação a isso? Antes de tudo, expliquem para o pessoal o que são esses overlays e quão mal eles fazem para a acessibilidade. É aquela brincadeira, né? O que são, o que eles comem, onde eles vivem, hoje no Globo Repórter, né? Essas ferramentas, basicamente, assim, para não dar uma explicação extensa e muito nem técnica, né? São plugins que a pessoa vai escrever, é um plugin que foi escrito e ele vai injetar uma linha de JavaScript na aplicação dele e eles falam que colocou aquilo ali, ele vai gerar um botãozinho de acessibilidade, geralmente esse botãozinho é um ícone de uma pessoa de cadeira de roda, e quando você clica ali, ele vai te dar opções de acessibilidade. Desculpa. E o que acontece? A gente bem sabe que, como a gente deu todo esse histórico, né, Diego, falando que é todo um processo de cultura, de desenvolvimento, de ter várias áreas ali da empresa no processo como um todo, não existe esse tipo de ferramenta que vai te garantir 100% do site ser acessível. Pelo contrário, quando a gente injeta alguma coisa num documento HTML, você pode modificar a estrutura desse documento. Quando eu modifico a estrutura, isso vai fazer o quê? Vai afetar diretamente a experiência de quem pode utilizar uma tecnologia assistiva. Existe até uma lista de um manifesto na internet, que foi criado, se eu não me engano, pelo Carl Groves, do Tenon.io, que é um manifesto contra essas ferramentas, e o meu nomezinho está lá. Mandei lá e meu nomezinho está lá também. Mandei aqui no chat para o pessoal o link. Porque quais que são... E aí entra uma coisa que é muito perigosa, que a gente está falando aqui desde o começo, sobre a tônica da educação. As pessoas não conhecem sobre o tema. Vem alguém com uma oferta muito boa, fala, olha, você colocando uma linha de código, você torna o seu site acessível. Para vender isso para pessoal de gestão que não tem conhecimento da causa, não sabe quais são as implicações que tem acessibilidade, né, e os impactos que tem nisso, ela vai falar assim, ótimo. E aí ele faz todo o processo dele ali, de venda do produto dele, ele consegue fechar e acaba que muitas empresas brasileiras têm caído nessas ferramentas milagrosas que a gente carinhosamente deu esse apelido, né? Mas, assim, são ferramentas que não cumprem com esse propósito. É uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, não existe site 100% acessível, não existe aplicativo 100% acessível, porque a acessibilidade é uma coisa viva, nós estamos tratando de experiência das pessoas de uso. Nossa, a gente não sabe nem se cada pessoa do mundo é diferente. Uma hora eu gosto de chocolate, outra hora eu gosto de chocolate branco. Quem dirá acessibilidade se é algo gravado em pedra? Sim. Então, é uma coisa muito complicada que a comunidade mundial, né, está se levantando para bater de frente. E no Brasil tem algumas empresas que estão fazendo isso, e algumas já estão tendo umas derrotas expressivas, porque a gente que é profissional de acessibilidade
cai matando em cima, porque é uma promessa falsa que eles fazem para as pessoas. Sim, eu vou até complementar, o Pulis falou muito, eu adoro ouvir o Pulis falar, que ele explica muito bem o techniquez para Obrigado. o pessoas, gosto muito de ouvir, falando assim bem a grosso modo, né? Mas a visão que eu gosto de trazer é reforçando a importância de pessoas que saibam de acessibilidade com as fontes corretas, digamos assim. Eu gosto muito da oratória de Sócrates, como que ele ensinava o pessoal, né? E eu vejo que a acessibilidade vai para um caminho parecido. Aprender com as pessoas que sabem do assunto, que sabem da maneira certa, digamos assim, que vão propagar da maneira que tem que propagar, a fim de serem multiplicadoras sobre esse assunto. E se você seguir essas pessoas, você já sabe que elas estão falando dessas ferramentas, para que você, dentro da sua empresa, que não tenha um time de acessibilidade, por exemplo, ou não tenha um consultor de acessibilidade, você seja a pessoa que vai olhar e falar, mas essa ferramenta não é boa, essa ferramenta vai trazer problemas para a gente. Já aconteceu casos, não vou falar se está empresa nem nada, uma empresa contratar isso achando que estava tudo ok, chegou o Ministério Público e falou, mas isso aqui não está acessível. E aí pagou multa mesmo assim. Então, se você não quer falar do prejuízo de acessibilidade por não ter uma cultura instalada na empresa, fale então do aspecto financeiro, que mesmo utilizando ferramentas assim, não vai te livrar de uma auditoria, não vai te livrar necessariamente de uma multa. Reforço, mandei aqui no chat o manifesto, o overlay fact sheet, estamos ali, eu e o Pulis, o Salles, a Lívia Gabos, a Gabi Eufrásio, Bruno, é um monte de galera aí nesse mercado de acessibilidade. Estamos aí chegando a quase 700 assinantes, né, pelo que eu vi assim por cima. Espero que expanda mais ainda esse manifesto. Não concordo e nunca vou concordar com ferramentas desse tipo. Me entristece saber que ferramentas que estão vindo para o Brasil, eu fico com pena no sentido de, como eu posso dizer, eu sei que essas ferramentas foram importadas por essas pessoas, por pessoas brasileiras, contudo, são pessoas que não têm conhecimento de acessibilidade em aspecto digital. Podem sim ter conhecimento de acessibilidade em outras frentes, em frentes arquiteturais, por exemplo, ou de vivência, mas não conhecem sobre acessibilidade digital. Então, compram uma ferramenta, a patente, para trazer para o país, achando que estão revolucionando o mercado, mas não conhecem. E aí eu vou falar para a pessoa devolver, e o dinheiro que ela gastou é o sustento dela. Então, também eu entendo esse lado. Por isso que o nosso papel como profissional de acessibilidade, digital principalmente, é difundir mais sobre esse assunto, para que pessoas não tenham mais ideia de trazer essas ferramentas de fora aqui para o Brasil, e que a gente possa, aos pouquinhos, deixar esse mercado esquecido, digamos assim, dar o espaço ao mercado para os profissionais de acessibilidade, que são os de fato que vão tornar produtos, processos e pessoas acessíveis. E a gente vive uma realidade tão caótica no país, que não sei se para quem está assistindo, acompanhando aqui, sabe, mas a gente tem uma pesquisa da Big Data Corp com o Movimento Web para Todos, que menos de 1% dos sites de território nacional é acessível. Com acessibilidade mínima, que eu digo. E aí as pessoas, por desconhecimento, acabam comprando essas ferramentas que não são baratas, colocam lá na esperança de falar, olha, nosso produto agora está acessível. Então, é algo que é bem complicado, é uma situação complicada, mas é aquilo que a Sandy falou, é dar a voz para quem de fato conhece do assunto, né? Por isso que eu vejo que a carreira de profissional de acessibilidade digital vai dar um boom, e já está dando um boom assim, muito alto. E a tendência é que os profissionais de acessibilidade eles sejam muito mais reconhecidos do que são hoje, por conta dessas especificidades técnicas que a gente tem. Exatamente. Que maravilha, gente. Sandy, você comentou em um momento o canal do Histórias de Cego, né? Isso, do Marcos. Ah, legal. Eu achei ele aqui. Esse vídeo que você comentou especificamente é esse dos 6 passos para levar a inclusão dentro da sua empresa? Que você citou um exemplo dele, que ele Também falou. Tem, também tem. Tem um vídeo muito legal, é que eu não quero falar o nome da empresa. Ah, tá bom. Não posso falar o nome da empresa por questões, claro, éticas,
mas, se não me engano, o nome do vídeo é Falta de Acessibilidade Passou a Perna na Empresa X. Tá bom. Né? Esse é o título do vídeo, se não me engano. Então, assistam, que fala justamente o quão impactante para ele foi um problema de acessibilidade e que isso pode estar gerando prejuízo financeiro por um aplicativo aí, vermelho. Ah, entendi. Maravilha. Divulguei aí o link dele, também tem o link do canal do Pulis, o site da Horcel, né? A gente tá deixando umas referências aí pra galera, pra todo mundo. Muito pois bom. é, vão comer acessibilidade. De fome de acessibilidade, vocês não morrem. A gente está se encaminhando para o encerramento do nosso painel, que também é o encerramento do nosso último dia de TDC, o encerramento da nossa trilha. Esse painel aqui, ele fez uma reflexão muito interessante que podem ajudar, né? Que nós tenhamos produtos acessíveis, que nós não venhamos a cair no conto de fadas de código acessível em um clique. Eu, como pessoa usuária de leitor de tela, digo para vocês, não faz a menor diferença. Se tiver um bug impeditivo, a ferramenta não vai resolver. E dependendo do que for, se eu precisar te processar, eu vou processar do mesmo jeito. Quer dizer, não ajudou nada, você só gastou uma fortuna para ser processado do mesmo jeito. E dependendo do que for, do impacto que você vai gerar no seu usuário, ele vai te processar e você vai precisar indenizá-lo do mesmo jeito. Então, assim, nós fizemos reflexões aqui nesse painel incríveis, maravilhosas, pertinentes. O Bruno e a Sandy, como sempre, com uma habilidade quanto mais, né? São sempre assertivos em tudo que falam. E eu queria agradecê-los pela disponibilidade, por estarem com a gente aqui hoje, nesse último dia de TDC, fechando com chave de ouro, cravejada de diamante, como diz o Bruno Elber. Mais esse dia, mais essa trilha, e nos ajudando a levar acessibilidade com muita responsabilidade, com muito carinho para a casa de todo mundo, para os escritórios, para os carros, enfim, para onde você estiver nos assistindo. Muito obrigado, meninos. Eu que agradeço o convite, viu? Diego, Fabi, Grazi, pessoal aí da coordenação como um todo. É sempre um prazer, sempre falar em todo o TDC, principalmente sobre acessibilidade, é um assunto que, se um dia eu me enjoar, por favor, chamem a polícia que eu fui morta e fui substituída, que não é possível. Então, vai ser sempre um prazer colaborar com o assunto, trazer outras perspectivas. Fico feliz que agora que eu estou nessa área de gestão, posso até mesmo trazer outros conteúdos para essa parte de gestão e brigar mais ainda pela acessibilidade nas empresas, no setor financeiro como um todo. Estamos aí. Meu LinkedIn, se não me engano, a Fabi mandou aí, o link do Horcel também. Lá também tem meus contatos. Vamos trocar figurinhas. Sou fãzaça aí do Pulis também. Então, para mim é um privilégio também compartilhar o painel com ele. E mandem um beijo aí para o pessoal da NTT Data. Meu último emprego foi na NTT Data como PM. Então, eu tenho um carinho muito especial para o time de acessibilidade, que a Van, inclusive, ficou tentando me puxar já há um tempo, mas não conseguiu, infelizmente. Então, é isso, pessoal. Obrigada. Quem sabe um dia a gente vai ter você junto com a gente. Quem sabe? Eu gostaria de agradecer o pessoal da coordenação, o pessoal do TDC. É sempre uma honra e um prazer poder falar de algo que a gente gosta, né? A gente fala até com mais prazer. Né, com mais prazer, de fato, né? E é curioso que, assim, eu não conheço a Sandy pessoalmente e eu acho que é a primeira vez que eu vejo ela por vídeo e a gente conversando. E assim, a gente já trocou muita ideia, principalmente nessa questão de acessibilidade na área da gestão. E meus contatos estão aí. Eu sou muito ativo no LinkedIn, no Instagram também.
no meu blog, mas eu estou focando bastante no blog e produzir conteúdo de vídeo. Eu estou fazendo uma série agora de, tipo assim, corrigindo problemas básicos de acessibilidade, então talvez você pode aprender um pouquinho comigo lá. E se vocês quiserem, posteriormente, bater um papo, marcar uma call para tirar alguma dúvida de acessibilidade, estamos aí, porque é o que eu costumo falar, né? Vamos deixar a web de novo acessível, porque ela nasceu acessível. Quem avacalhou ela foi a gente. E é isso, eu queria agradecer e muito obrigado, pessoal.